Shareware. Pelo nome você deve pensar ser parente ali do aplicativo do 4Shared, ou para os mais íntimos, 4Shared, onde você achava Minecraft de graça para baixar e junto dele vinha um cavalo de Troia cheio de vírus. Mas na verdade, Shareware é um modelo muito usado lá nos anos 80, 90, onde o usuário tinha acesso gratuito, totalmente de graça e grátis a uma parte do software e pagava pelo restante dele, pelo suporte ali, né, ou updates. No ano de 1993, a empresa ID Software iria lançar o seu novo jogo. E, de uma maneira bem inusitada, resolveu utilizar esse modelo, liberando a primeira fase do jogo totalmente de graça. E depois, claro, as pessoas poderiam comprar o resto do jogo. E acredite, elas fizeram, porque o jogo era viciante. O jogo era distribuído então em revistas, disquetes, cópias e mais cópias dessa fase gratuita eram compartilhadas entre os jogadores. Inclusive a empresa falava, é de graça, pode compartilhar, o que tornou o jogo um verdadeiro fenômeno. Foi revolucionário, se tornando um dos pais do FPS. Em todo canto que você ia, todos estavam falando de... Com o sucesso das vendas, Doom se consolidou em quase todos os computadores da época, chegando num ponto em que haviam mais computadores com Doom instalado do que com o Windows. É, meu amigo, só isso já servia para mostrar que o jogo era extremamente popular. Então, só para chutar o balde mesmo, em 97... o código-fonte de Doom foi disponível para o público. Pois é, o pessoal era meio doidão naquela época. Hoje em dia, tu não vê a Ubisoft dando código-fonte de Assassin's Creed por aí. E, cara, essa ação gerou um efeito borboleta ali que, sério, é tão absurdo que deixa Until Dawn ali no chinelo. Agora, os mods estavam por todo o lado. Customizações do jogo, o limite era a imaginação. E, bom... às vezes ficava um pouquinho estranho. E com o código-fonte em mãos, você teoricamente pode fazer o que quiser com o jogo. Então um grupo de hackers fez a seguinte pergunta: isso pode rodar Doom? O maior fenômeno da internet foi criado aqui. Doom saiu do disquete e foi parar em... todo lugar, basicamente. Uma das primeiras plataformas, por assim dizer, conhecidas que rodaram Doom foi em uma calculadora gráfica TI-83. Sim, uma fucking calculadora mais antiga do que a maioria do pessoal que vê esse canal daqui. Inclusive é mais antigo do que eu, essa bagaça. E vou te falar, roda até que bonitinho, parece um jogo de Nokia. Claro que essa foi só a ponta do iceberg. Quando você coloca um objetivo tão sem sentido nas mãos das pessoas, elas vão olhar pra isso e isso vai virar a missão da vida delas. Porque é assim que a gente funciona, né? Coloca o funcionário aí no dia a dia de trabalho dele no escritório. Observe se ele vai se empenhar tanto assim. Apesar que eu não vou jogar ninguém, né? Não dá pra jogar um indivíduo desse. Imagina passar o dia inteiro no Excel, que bosta. A não ser, claro, que o cara não esteja mexendo normalmente, como foi o caso de quando rodaram Doom em um Excel. Pois é. Manda lá pro teu chefe que o cara vai ter um orgasmo vendo isso aqui, tá? O jogo roda lisinho, sério, o jogo até que roda bem, só que preto e branco. Mas como é que esse jogo de 1993 consegue ter esses feitos? Pô, o cara rodou numa calculadora, agora o maluco jogou na porra do Excel. Que magia negra acontece para Doom rodar em literalmente tudo que possui uma tela? Bom, eu já vou te contar isso daí, continua aí. Mas é inegável que o Doom hoje em dia é muito mais do que um jogo. Ele já transcendeu a sua forma e hoje é... sei lá, uma escova de dentes. E quem dera eu estivesse sendo irônico aqui, porque algum maldito neste globo azul hackeou uma escova de dentes eletrônica, conseguindo aplicar o Doom funcional, tá? E jogar nele tranquilamente. Claro, né? Que se você for míope, igual eu, já era, tá? Se ferra aí, porque olha o tamanho dessa telinha daí. E é por isso que rodaram Doom em um óculos. Ok.
essa parte daí é mentira, ninguém rodou Doom em óculos não. Mas rodaram Doom em um teste de gravidez. Isso não é mentira, tá aí na tela aparecendo. Agora a pergunta é, ele tá jogando Doom antes ou depois da mulher dele fazer o teste? Até que eu acho que isso não importa muito, tá? Já que ela aparentemente estava grávida e... Meu Deus do céu, esse cara deve amar mesmo o Doom, porque não se aguentou e tá rodando agora na p*** do ultrassom. Cara... Como é que pode uma coisa dessa? Eu não aguento não. Eu não aguento não. O lado bom dessas modificações de Doom é que surgem vários mods disso. Como esse mod daqui, em que o Doomguy consegue acessar a internet e inclusive se inscrever no canal. Claro também que ele já vai deixar o like e um comentário aqui, pô, sabe que isso daí vai ajudar a crescer. E eu sei que tu também vai fazer isso, relaxa. Bom, e falando de mods, para deixar tudo de uma maneira mais imersiva, um cidadão instalou um mod em que o Doom é um fazendeiro. Pois é, um belo fim aí pra história dele. Matou Satanás e hoje planta uva no Rio Grande do Sul. Mas ainda não tava totalmente imersivo. Não, como assim? Eu tô jogando aqui o Doom na fazendinha, mas ainda não é o suficiente, não está imersivo o suficiente. Então, por que não rodar Doom num trator, né? Bom, tecnicamente é no display, mas ainda é num trator. Será que tem Doom Stardew Valley? Não custa nada sonhar. E chegou o momento de responder a pergunta lá do início do vídeo. Afinal, o que Doom tem de especial para conseguir rodar em todos esses lugares bizarros e aleatórios? Bom, basicamente Doom foi programado em linguagem C, que é uma linguagem que chamamos de baixo nível. Mas, para não ficar esse telecurso aí 2000, eu vou deixar mais fácil de entender. Imagina que o computador é a Matrix. A maioria das pessoas vê só a interface bonitinha, as ruas, os prédios, o bife saboroso. A ignorância é uma benção. Mas a linguagem C... Não. A linguagem C, ela é o Neo. Ela enxerga os códigos verdes caindo na tela, entende cada bit e consegue manipular a realidade da máquina quase que diretamente. Enquanto outras linguagens são como usar um app para mandar uma mensagem, o C é como entrar no código da Matrix e mudar a própria mensagem na fonte. Ele fala ali direto com a máquina. E por isso é muito mais fácil adaptar Doom para outros dispositivos. Dá para adaptar para várias máquinas diferentes com pouco processamento. E como ele foi feito nos anos 90, para rodar em computadores limitados, mas que ainda assim são melhores do que o seu computador, ele não exige placa de vídeo e nem muita memória RAM, nem mesmo um processador potente aí. Então, se uma calculadora ou uma escova de dentes, né, tem uma telinha e um microcontrolador, provavelmente dá para rodar o Doom. Momento do Telecurso 2000. Se inscreva no canal. Bom, com isso, já rodaram Doom em câmera digital, na desgraça de um Air Fryer, pois é, rodaram numa Air Fryer e o mais absurdo de tudo, em uma bactéria. Eu não tô zoando com você, rodaram Doom numa bactéria, cara. Só que ia demorar meio que uns 500 anos pra zerar o jogo, pois os frames eram carregados a cada 8 horas, se eu não me engano. O famoso 1 frame por século, tá aparecendo até a minha internet aqui. Mas claro, né, que o lugar mais absurdo que rodaram Doom foi na obesa da sua...